Bom, ontem nós já noticiamos a efeméride, um dia muito feliz, 50 anos, meio século de uma revolução. A história registra como um golpe militar, mas foi uma revolução porque o povo participou, é uma aliança cívico-militar. Eu fiz um programa ontem no meu canal da Geopolítica, com dois portugueses, amigos meus de longa data. Eles são comunistas. Um deles tem mais ou menos a minha idade, era jovem em 74, como eu também. Eu tive a noção do que estava acontecendo, porque eu já era um jovem há 50 anos em processo de conscientização. Fazia até teatro e estavam preparando uma peça de Bertolt Brecht, que é um grande teatrólogo comunista alemão. Mas esses companheiros, um mais jovem, mas conhece muito a história, nós debatemos ontem o significado da Revolução. Eu fiz uma pequena introdução histórica em que contexto que a Revolução aconteceu, que a Europa estava vivendo naquele momento a situação política. Então eu lembrei que em 1922 houve por eleições diretas, Benito Mussolini vira il Duce, que é uma espécie de primeiro-ministro da Itália, né? E o golpe em Portugal, 28 de maio de 1926, instaura uma ditadura em Portugal que 2 anos depois entra como primeiro-ministro um cidadão chamado Antônio Oliveira Salazar, que vai governar o país por 36 anos, até 68, e só sai do poder porque teve lá um acidente, teve problemas aí, bateu a cabeça, e aí ele foi substituído por outro fascista, não é, chamado Marcelo Caetano, que entra em 68 e só vai sair em 74 com a Revolução. O que significou a Revolução dos Cravos? Primeiro, por que os cravos? A história registra que Celeste Caeiro era uma funcionária de um restaurante que iria inaugurar naquele dia 25 de abril de 74, e o dono do restaurante comprou muitos cravos para distribuir para os clientes. Só que aí ele acabou tendo que fechar o restaurante, porque a movimentação militar era muito grande, mas esta funcionária, não sei se ela está viva ainda, Celeste Caeiro, ela sai com a cesta que tinham esses cravos e dá para alguns soldados. Estes soldados colocam o cravo na ponta do fuzil. E isso contamina, e muitos soldados fazem isso, e aí entrou para a história com o nome de Revolução dos Cravos. Qual é a essência desta revolução? A consequência é a dissolução do Império Português. Entre 74 e 75, todas as colônias que Portugal tinha na África fazem suas próprias revoluções, não é? Porque travava-se na África a chamada Guerra Colonial. Isso pressionava Portugal também, porque não só é custoso, mas uma parte dos soldados, né, do exército português tinha que ficar na África para poder manter ditaduras coloniais, e aí a revolução aconteceu em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então tudo isso foi libertado na África, e aí então, olha aí a imagem, que bonita, né? Que aconteceu então o fim do Império Português, que foi o maior império antes da Espanha e da Inglaterra, que nós conhecemos bem a história. A origem deste movimento vem lá dentro das Forças Armadas, chama MFA, Movimento das Forças Armadas. E o momento em que aconteceu este, que entrou para a história com o nome de golpe militar, mas é uma revolução, o momento foi 00:20, ou 20 minutos do dia 25 de abril. Uma rádio portuguesa de Lisboa, com muitos ouvintes, nós estamos vendo imagens do filme que eu vou comentar daqui a pouco. Hoje é dose grande aí de 25 de abril, né?
Esta rádio, chamada Rádio Renascença, à 00h20 ela tocou uma música. Infelizmente, acho que problemas de direitos autorais, nós não vamos poder ouvi-la. Mas eu gostaria que quem nos assiste procurasse lá no YouTube. A música chama Grândola Vila Morena. Foi considerado aquele 00h20 do dia 25 a senha para nos quartéis deflagrar esse movimento. Esta música foi cantada ontem por talvez 500.000 de pessoas que foram às ruas em Lisboa. Esta música é uma música de conteúdo revolucionário, com uma letra revolucionária, de um autor que já morreu jovem. Quando houve a Revolução dos Cravos, ele tinha 45 anos, chamado Zeca Afonso. Não é? Vocês podem também assistir ele pessoalmente cantando, segurando um cravo na mão. E alguns dias depois do dia 25 de abril, que veio o 1º de maio, eles fizeram um ato em Lisboa com 1 milhão de pessoas. Então, todo este processo chama Processo Revolucionário em Curso, PRC. Mas, infelizmente, tudo que é bom não dura muito tempo. A Revolução teve uma perspectiva até socialista, quando o PS, Partido Socialista, que foi primeiro-ministro logo em seguida, em 76, Mário Soares, quando o PS era mesmo que falava em socialismo. Hoje o PS português de socialismo não tem quase mais nada, né? Eles fizeram, então, uma constituinte promulgada dia 2 de abril de 76, que é a constituinte mais avançada que Portugal já teve, é uma das constituições mais avançadas do mundo. Tem aspectos na Constituição que falam em socialismo, sem que eles tenham feito uma revolução armada como aconteceu na Rússia em 1917. Foi um processo histórico muito bonito. Chico Buarque compôs uma música que vocês podem ouvir também, que é muito linda, só que 1 ano e meio, 2 anos depois, houve um retrocesso, não é? Quase que um contragolpe, e muitas coisas deram um passo atrás, né? Chico Buarque corrigiu a letra da música, é muito interessante você ver as duas versões, e o processo resultou isso hoje. O que é Portugal hoje, 50 anos depois? Portugal hoje vive um fascismo com muita força. Um partido fascista chamado Chega saltou de 12 para 48 deputados. Ontem, na Assembleia da República, lá, que é equivalente à nossa Câmara dos Deputados, foi feita uma homenagem à Revolução dos Cravos, foi lembrada até por esse partido agora que administra com minoria Portugal, que é o PSD, Partido Social Democrata. Estes 48 deputados fascistas, e tem um brasileiro nesse meio, eles se retiraram do plenário, evidentemente, eu acho até coerente, né? Porque eles são fascistas, como é que eles vão comemorar uma revolução que eles odiaram, né, desde aquela época? Então fica o registro histórico desta grande revolução, que foi um exemplo. Alguns anos depois caiu a ditadura na Espanha, aquele Francisco Franco tomou o poder em 1936 e governou até a sua morte em 1975. Mussolini caiu na Itália em 1945, ele foi dependurado com a sua companheira Clara Petrarca, ele foi pendurado em um posto de gasolina, mas já estava morto, claro, de cabeça para baixo. E Hitler, vocês também conhecem a história, se suicidou em 1945. Então, está aí a história. A ditadura portuguesa até que durou bastante, não é? Tal qual a espanhola, né? Então, esse foi a Revolução dos Cravos em Portugal, né?